A palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muito bom dia, eu sou o Gustavo e mais uma vez trazendo para vocês aqui um vídeo importante e com um assunto muito sério. E por que, Gustavo, esse assunto é muito sério? A ONU, por 14 votos a favor e 1 contra, aprovou a resolução de impedir a Israel, ou de culpar a Israel, vamos falar o português reto e direto, de criar ou construir assentamentos. Segundo a ONU, a mesma ONU que através de um outro órgão ligado a essa organização satânica Illuminati, se não me engano, no mês passado disse que Israel não tinha nenhum laço, nenhum vínculo com Jerusalém. Essa mesma ONU agora acusa Israel, impede, boicota Israel, juntamente com seus cupichas, de seguir construindo assentamentos. O que isso implica, Gustavo? Olha, a questão é muito profunda e um vídeo de 8, 11 minutos não dá para tratar essa questão da maneira correta. Mas eu vou procurar colocar aqui para que vocês entendam o seguinte. A Malásia, Nova Zelândia, que surpresa, hein? Nova Zelândia, considerado um país cristão. Nova Zelândia, Venezuela e Senegal foram votos importantíssimos nessa votação na ONU para definir que Israel está agindo de uma forma ilegal ao construir assentamentos, segundo eles, em território palestino. E aí eu teria que fazer um outro parênteses para poder explicar uma coisa que eu até já respondi uma pessoa no Facebook. Porque nunca, em tempo algum, em toda a história da humanidade, houve um território de nome ou com o nome Palestina. Nunca em tempo algum. Eu sei que os professores esquerdistas, os esquerdoidos, jamais vão ensinar isso, jamais irão falar a verdade, mas nunca houve um território com o nome Palestina. Se vocês procurarem no meu canal, lá na live, em uma das lives que eu fiz, se não me engano, a primeira, sobre Ezequiel capítulo 38, a Terceira Guerra Mundial, vocês verão que em determinado momento eu dou uma rápida explicação, faço uma rápida explicação sobre o real sentido ou quem é a Palestina e quem colocou esse nome Palestina, porque aquela região era conhecida como Filístia. E para que vocês tenham uma ideia, Golias, o gigante Golias, era filisteu. E os filisteus sempre foram inimigos de Israel, sempre. E os palestinos são árabes. Por que nenhum país árabe luta pela Palestina? Porque os palestinos, que são árabes, são tratados como cidadãos de segunda e terceira categoria pelos próprios árabes. São questões que você deve se fazer a você mesmo e pesquisar para saber o porquê. É muito fácil criticar Israel, falar de sionismo, falar disso e daquilo. Eu também vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque tem muita gente que não conhece a história. Não que eu seja o melhor, não é isso não, meus amigos. Não é isso não. É que graças a Deus, os meus pais incutiram em mim, desde pequeno, o gosto pela leitura. Quer me ver feliz? Me dá um livro de presente. Me dá um livro de presente. Eu fico contente, eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, para evitar que quando eu abra minha boca, fale besteiras. Mas continuando, esses países, Malásia, Venezuela, Senegal e Nova Zelândia,
foram importantes nesta votação contra Israel. Agora, o mais decepcionante de tudo é que, ainda que a maioria estivesse contra Israel, os Estados Unidos têm o poder de veto. Mas, a mando do Barry Soetoro, você não sabe quem é Barry Soetoro? Eu vou jogar uma luz aí na sua mente. Barack Hussein Obama. Ele tem vários nomes. Um deles é Barry Soetoro. A mando do Barry Soetoro, a pessoa que é embaixador dos Estados Unidos na ONU se absteve de votar. E essa abstenção significa como Pilatos, né? Quem vocês querem que solte? A Jesus ou a Barrabás? E aí a multidão escolheu um ladrão. Então Pilatos lavou as mãos diante de todos, dizendo, em outras palavras, eu não serei culpado pelo sangue desse inocente. E foi o que fez os Estados Unidos, lavou as mãos, porque os Estados Unidos poderia vetar isso, mas se absteve de votar. E com essa abstenção, então, foi aprovado por 14 votos a 1 que Israel não deve continuar com os assentamentos. O que isso significa? Significa, primeiro, um boicote aos produtos de Israel. Segundo, que os judeus poderão ser impedidos de orarem lá no Muro das Lamentações. Terceiro, que as atividades do exército israelense serão rastreadas. A ONU, certamente, com outros países, esses cupichas, certamente irão criar mecanismos para rastrear as atividades do exército de Israel. Quarto, os oficiais do exército israelense poderão ser trazidos a uma International Crime Court, ou seja, ICC, uma corte de crimes internacionais, por crimes contra a humanidade. Já pensou nisso? Dá para acreditar nisso? Na África tem vários ditadores. Na Venezuela está lá aquele baitola do Maduro matando o próprio povo. Na Coreia do Norte também. Na China também. E agora, os oficiais de Israel, que é um país rodeado de inimigos, que tem que a cada dia criar uma mirabolante tática de defesa para proteger o país e os seus cidadãos, podem ser levados a uma corte internacional de crimes contra a humanidade. Então, esses são alguns dos fatores. E, segundo o próprio embaixador de Israel, ele tem provas, ainda que não mostrou, que o Barry Soetoro, a Casa Branca, essa administração, está por trás disso tudo. Quer dizer que foi um jogo de cartas marcadas, tudo combinado. E eu me lembro que o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele confessou em uma entrevista que esse era um dos medos dele, que já nos últimos dias do seu governo, da sua administração, o Barry Soetoro fosse apunhalar Israel pelas costas. A única coisa que o Benjamin Netanyahu se equivocou foi que esse apunhalamento não foi pelas costas somente, mas pelas costas e pela frente também. O que, mais uma vez, demonstra o quanto vingativo é o Barry Soetoro. Porque até hoje, assim como os esquerdoides, os esquerdopatas, até hoje não aceitam, ainda não digeriram a derrota da bruxa maçônica, o Barry Soetoro tampouco até hoje digeriu o fato do Benjamin Netanyahu ter sido convidado pelo Congresso americano para fazer um discurso lá em Washington contra esse plano que veio lá das profundezas do Sheol entre os Estados Unidos e o Irã, em que está dando de mãos beijadas tecnologia, dinheiro, inclusive ouro, para que o Irã construa armas nucleares. Porque, não se engane, meus amigos, o Barry Soetoro é vingativo e ele odeia Israel. E por odiar Israel, ele também, e por ser muçulmano, quer ver Israel ser varrido do mapa. Essa é a realidade. Agora, como eu postei na minha página no Facebook, já apareceram aqueles que
falaram que Israel não é o Israel de Deus e outras coisas. Tudo bem, você tem o direito de se expressar, desde que não ofenda a minha pessoa, desde que não fale palavrões, você tem o direito de se expressar. Eu não vou apagar o seu comentário. Mas procure pesquisar antes de você abrir a sua boca para falar alguma coisa que amanhã você vai se arrepender. Deixa eu jogar mais um pouquinho de luz nessa massa encefálica. Em 1948, quando o Estado judeu foi criado, sabe quem deu o voto final para a criação do Estado judeu? Um brasileiro, de nome Graça Aranha. Talvez não, certamente, o seu professor esquerdopata jamais falou de Graça Aranha e jamais irá comentar, e se falar, jamais irá comentar isso que o Graça Aranha fez. Muito bem, em 1964 nós tivemos o regime militar, não o golpe militar. Golpe somente houve na cabeça de meia massa encefálica dos esquerdoidos. E o país, conhecido por nome de Brasil, que era a 49ª economia do mundo, com os militares no poder, ascendeu à 8ª posição. Hoje, as estruturas que ainda resistem ao tempo, que ainda podem ser vistas, como a Ponte Rio-Niterói, foram construídas na época dos militares. Na época, antes dos militares, o que o país produzia? Cana-de-açúcar, arroz e muito mal. Com os militares, o país teve um grande desenvolvimento. Em 21 anos, da 49ª posição para a 8ª posição da economia mundial. Isso apenas um dos benefícios, porque certamente isso não é mais falado nas salas de aula, nas universidades. Então, o Brasil passou por um período de bênçãos. Agora, desde a época do molusco de 9 dedos e também da vaca louca do Rivotril, que o país vem dando as costas para Israel. E aquela promessa que Deus fez a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, continua valendo até os dias de hoje, meus amigos. Continua valendo até os dias de hoje. Essa promessa não caducou, essa promessa não expirou, não tem prazo de validade. Por isso, antes de você abrir a sua boca para falar algo contra a menina dos olhos de Deus, pense primeiro, estude primeiro, procure saber quem é a Palestina, procure saber a história da Palestina, procure saber, meus amigos. Vou dar algumas fontes aqui. Veja, por exemplo, o filme Munique, do Steven Spielberg, para que você saiba o porquê Israel é odiado. Procure, eu sei que é uma série muito antiga, Golda, sobre a primeira-ministra Golda Meir, que foi a dama de ferro de Israel. Procure saber, não se deixe levar por G1, CNN e essa mídia esquerdista, não. Procure andar com seus próprios pés, procure pensar sozinho, sem se deixar levar por nada. Tá aí, a internet é uma grande fonte de pesquisas. Faça o seu dever de casa, procure, estude, informe-se, eduque-se antes que seja tarde demais para você, porque o Deus que prometeu a Abraão que abençoaria os que o abençoassem e também amaldiçoaria os que o amaldiçoassem é o mesmo Deus de hoje e o será eternamente. May God bless each one of you. See you soon. Tchau.